Doutora, mais uma vez agradecendo a sua presença de estar conosco e hoje nós vamos falar sobre as mudanças dos pagamentos da Previdência com o novo reajuste do salário mínimo. Como a gente deve interpretar isso? Sim, a gente sabe que o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412 e isso implica as alterações nos valores de pagamento da Previdência Social. Então, a primeira informação que se tem, que já foi aplicado, que a gente fala, é o reajuste do valor da aposentadoria, que ficou estipulado para o salário mínimo em 6,97%, os benefícios concedidos no valor de um salário mínimo. Os benefícios concedidos acima de um salário mínimo, o reajuste foi dado com base no INPC em torno de 3,85%. Aqui, apenas a título de informação, que muitas pessoas já sabem, que esse reajuste já foi aplicado, os reajustes que se tem ano a ano. E outra informação também que se altera com a transformação, a atualização, na verdade, do salário mínimo são os pagamentos. E isso é importante as pessoas saberem para ela fazer o pagamento no valor correto, não tendo assim nenhum problema. Então, para quais valores foram os respectivos pagamentos? Aqui, quando a gente está falando do MEI e da dona de casa, eles recolhem uma contribuição para a INSS na alíquota de 5%. Eles recolhiam, era o valor de R$ 66,00 essa guia, que foi, com base no reajuste do salário mínimo, passou para R$ 70,60. As pessoas que pagam, os contribuintes individuais, que eram chamados de autônomos, e os facultativos pagam para ter direito a algum benefício do INSS, existem duas alíquotas, a de 11% e a de 20%. Com essa atualização, 11% vai para o valor de R$ 145,20 e 20% vai para o valor de R$ 282,40. E o teto também, com a alteração do ano, ele passa, o teto do INSS passa para o valor de R$ 7.786,02. Isso é importante a gente conversar e falar sobre isso, sim, para a pessoa saber ficar atualizada, mas também por quê? Porque o pagamento, para ele entrar naquele mês, para ele ser contado como tempo de contribuição, para ele ser validado, ele não pode ser abaixo de um salário mínimo. E isso acontece, e muitas vezes a pessoa vai e ela faz o pagamento do valor do ano anterior, então ela paga um pouco menos do que, ela não paga aquele valor atual, com aquele reajuste daquele ano. Então isso é bem comum. E se aquele valor foi pago um valor menor, um valor um pouco menor do que o que era devido, aquele mês específico do pagamento, ele não é computado, ele não entra no cálculo da aposentadoria. Então, por isso que é importante as pessoas observarem e tentarem fazer esse pagamento o mais correto possível. Claro que também, se o pagamento foi feito a menor, nada impede que se corrija isso. Quando o pagamento ele é feito a menor, uma das alternativas é pagar a diferença daquele valor que a pessoa pagou menos para o valor atual. Então, vai se pedir para o INSS emitir uma guia e fazer a diferença desse pagamento, e aí ele vai ser computado. Mas se a pessoa não faz isso, e ela não faz esse pedido, enfim, não faz esse ajuste, ela não vai ter aquele mês que ela pagou considerado no cálculo do seu benefício. E aqui, quando eu falo ajuste, pode ser feito esse pagamento, que é o mais comum, dessa diferença menor para o valor atual, quanto também pode ser feito, a gente fala de ajuste entre competências. Se em algum mês sobrou um valor, pagou um valor a mais, enfim, pode usar aquele valor a mais para jogar naquele outro mês que faltou. Ou pode somar 2 meses para dar um mês. Aí pode fazendo o que chama de ajustes das competências. Vai levando de um para o outro. Mas sempre prevalecendo, mantendo, na verdade, o valor da base sobre o salário mínimo. Isso também se aplica, eu estava vendo aqui no seu pequeno resumo, né? Isso teria a ver também com outro tipo de recolhimento, que seria, deixa eu achar aqui, as alterações nos valores de tabela de recolhimento. É isso, doutora Fernanda? Sim, exatamente. A tabela do recolhimento, que é o chamado o carnê que a pessoa paga. Ela pode, o segurado facultativo,
contribuinte individual. Ele próprio vai preencher o seu carnê e vai fazer o pagamento. Então é comum, acabei aqui de falar, a pessoa, o que ela faz? Ela tem o valor preenchido do carnezinho, aí ela pega e vai mantendo aquele valor, né? Ela não se atenta que já alterou aquele valor. Então até janeiro a dezembro, ela vai pagar em cima do valor que ela contribuía 5%, 11% ou 20%, dependendo do caso, sobre o valor, por exemplo, do salário mínimo X. Aí, com a virada do ano, ela tem que se atentar que ela vai ter que, ela própria, calcular quanto é 5%, se o caso dela for de 5%, que é só para dona de casa de baixa renda, ou para o MEI. Se for 11%, que é para o contribuinte individual ou facultativo, ou se for 20% para o contribuinte individual e também para o facultativo. Aí vai calcular o valor em cima sempre do salário mínimo atual, para ela não ter, para já estar ajustado o valor da competência e ele ser completamente validado. E se não ocorre o reajuste, esse período ele não é computado, ele é descartado, mesmo tendo pagamento. Doutora, eu queria aproveitar rapidamente, né, porque o assunto acabou voltando ao cenário, né? Já falamos tantas vezes sobre isso, e está de volta aí o noticiário, mais uma vez a revisão da vida toda, que volta a ser analisado pelo Supremo. Será que dessa vez sai, doutora? Sempre uma caixinha de surpresa. É o que a gente aguarda. Porém, ali quando vai para o STF, realmente a gente não sabe, não se tem uma previsão. A gente se espera que seja mantido aquilo que o STF já julgou, que não venham trazendo nenhuma surpresa em relação ao posicionamento já julgado. Até porque nós estamos falando de embargos de declaração para definir apenas os efeitos da aplicação dessa decisão e não o rejulgamento da matéria. Mas ali tem alguns ministros tentando rediscutir o voto anteriormente proferido. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela gentileza de contribuir aqui com o nosso Farol de Limeira. Uma ótima semana e até a próxima. Obrigada, igualmente. Ótima semana para todo mundo. Até a semana que vem.